ele vai botar o ao vivo. Ah, tá. Aí agora a gente está no ao vivo. Boa noite, Marcelo, tudo bem? Beleza, Flavião, e você? Tudo certinho. Obrigado por você ter aceito aí o convite, tá aí para conversar com a gente, né? Mais um pouco sobre tênis. Apresenta um pouquinho você para o pessoal, né? Quem não te conhece, o que você faz, fala um pouco do que você faz aí nos Estados Unidos. Beleza, cara. Bom, obrigado primeiramente pelo convite. Maior prazer. Faz um tempo aí que eu não faço uma live com vocês, mas eu sou de São Paulo e moro aqui nos Estados Unidos 21, 22 anos e comecei aí como pegador de bola na academia do Mauro Menezes. Foi o cara que me iniciou e passei por aquela linhagem de pegador, rebatedor, virei técnico. Estava aí no Brasil jogando uns torneiozinhos de primeira classe, Future, Challenger, tentando aquele sonho de todo mundo de jogar profissional, né, cara? Não importa, você sabe que você não é bom o suficiente, mas você quer tentar. Só para falar, Uhum. tentei. E aí, num desses torneios, eu lembro até hoje, eu estava jogando um pré-quali de um Challenger no Helvetia, e o daqui para fora, que estava iniciando naquela época, eu devo ter sido o segundo ou terceiro atleta a vir para os Estados Unidos com daqui para fora, veio falar comigo sobre jogar college, não sabia o que era, para falar a verdade, Flávio, não tinha nunca saído do país, e acabei abraçando a ideia, vim para cá, vim para uma faculdade pequena aqui na Geórgia, e acabei ficando, cara, fiz meu bacharelado, tive a oportunidade de ficar para fazer o meu mestrado e ficar de assistant coach na Georgia College. Depois disso, consegui um emprego na Texas Tech, fiquei lá uns 7 anos, mudei para Pepperdine depois disso, fiquei mais uns 6 anos e meio, e aí mudamos para Atlanta, minha esposa é da região aqui, e eu iniciei uma academia de alta performance aqui 4 anos atrás, e estão mandando bala, cara. Então, essa é a história em 2 minutos resumida aí. História e tanto, né? Então, eu, eu tenho mestrado, né, em ciência do desporto, doutorado. Para quem não me conhece também, né, meu nome é Flávio Aquino, né? Eu tenho feito algumas lives aí também com o seu Edmir, né? Enfim, aí você é a quarta live quarta da semana que a gente está fazendo. Então está Nossa, num processo intenso aí. Está sendo bem legal mesmo, né? Eu estou aprendendo muito com vocês, porque eu tenho muito que aprender com vocês, porque eu estudei uma outra área, né? Dentro sim, da sim. bioquímica, mais da bioquímica do exercício, né? E eu tenho a experiência, né, no Comitê Olímpico. Eu trabalhei no Comitê Olímpico de 2009 até 2023. Aí fiz meu mestrado, né, em ciências do desporto, doutorado em neurologia, tudo utilizando a bioquímica. Aí fui para os Jogos, né, para Rio 2016, para os Pan-Americanos de Toronto, de Lima, fui para Tóquio. Cheguei a ser líder da bioquímica dentro do Comitê Olímpico, né, de 2018 até 2023. Foi quando eu saí, montei minha empresa. Hoje eu tenho uma empresa de consultoria em bioquímica do exercício. E, e é isso. Aí faço meus artigos científicos até hoje ainda, né, com o pessoal, né, tem uns artigos publicados por aí. E é um prazer estar aqui conversando contigo para poder, né, ter essa troca. Será que a gente Porque pode mudar quem está sendo entrevistado? Porque você é muito mais interessante, cara. Deixa eu fazer entrevista com você. a gente pode ir trocando. A gente pode ir trocando. Porque tem umas perguntas aqui que eu acho que a gente pode ir se multiplicando. Caramba, cara, A que você carreira que é interessante. entrevistado. Eu quero aprender com você, cara, porque eu sou fascinado pela área que você segue. Muito. Pois eu também quero aprender com vocês, porque eu aprendo muito com o pessoal que está no dia a dia do atleta, no treino. A minha vida inteira assim, foi assim, né? A, essa troca que é enriquecedora, entendeu? Porque tem muita coisa que vocês fazem, às vezes vocês fazem no feeling, e a gente vai medir, que é o que eu falo pro pessoal, né? Uma coisa é a avaliação científica, outra coisa é a avaliação clínica. E aí, quando eu entro com método científico para poder avaliar, às vezes, um método que nunca foi avaliado antes, né? Às vezes, a pessoa, ela, pela percepção, né, ali do dia a dia, ela cria uma forma de treinar, uma forma de... E a gente olhando, a gente já imagina o que pode estar acontecendo. Mas só avaliando para a gente ter as certezas, né? E aí, quando a Sim, gente sim. avalia, a gente
nossa, é muito enriquecedor. Então, assim, não fica só no formato do artigo científico, né, que eu vou lá, estudo e aplico. Então, eu trago tudo isso que os artigos vão apontando, né, mais o que a pessoa faz em campo. Então, fica enriquecedor. Para mim, pelo menos, E o que é legal, né? Assim, às vezes a gente aconselha o treinador, mas sempre quem toma a última decisão sempre o treinador, sempre quem está ali com atletas, né? Que são vocês. Sim, sim. Entendeu? Então, Qual, 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 qual que seria, assim, eu sei que é uma pergunta meio em aberto, mas qual que é o foco central do estudo da bioquímica quando lidando com atletas? boa pergunta. Excelente pergunta. Porque o metabolismo é uma coisa muito grande, muito ampla, né? E aí quando a gente avalia o atleta, né? A gente tem que olhar para vários analitos, tá? Não só para um. Tá? Um analito só, ele não responde a pergunta que as pessoas pensam. Tá? Então, por exemplo, quando que é muito comum, né, as pessoas avaliarem em função de lactato. Sim. Né? E aí você infere todo um sentido de recuperação pós-treino por causa do lactato. E aí é que eu pergunto, às vezes, para as pessoas, mas recuperou o quê? Aí você pode afirmar, o lactato recuperou 3 minutos pós-exercício. Mas você mediu o sistema imunológico, ele não recuperou pós 3 minutos, ele está lá trabalhando ainda. Sim, sim. Ele está sinalizando para o músculo, para o músculo recuperar, ou para o vaso sanguíneo lá, que também teve microlesão, ou para o hormônio, enfim. Tem várias coisas que estão acontecendo ali ao mesmo tempo, você não pode afirmar que a pessoa está recuperada. E às vezes eu vejo, assim, equivocadamente, pessoas, não, a atleta recuperou. Aí fala, mas recuperou o quê? Aí a pessoa vai lá, não, o lactato já diminuiu aqui, 3 minutos depois já diminuiu. Não, ele só recuperou o lactato, mas significa que o sistema todo esteja recuperado. Então, quando a gente avalia, quanto mais a gente puder avaliar no sentido global, de ter uns marcadores, né, mais a gente entende como a pessoa funciona. Obviamente, também tem, existe o objetivo da avaliação, tá? Também está envolvido. Por que eu estou falando isso? Porque, às vezes, não adianta a gente avaliar o sistema imunológico se o objetivo da avaliação não é, por exemplo, ver recuperação em função do sistema imunológico, que a pessoa pode estar tendo uma dor de garganta, pode estar tendo uma dificuldade de recuperação, pode estar constantemente fazendo lesões, né? Então, não faz muito sentido. Então, às vezes, você quer avaliar, vamos dar um exemplo, vou voltar para o lactato. Você quer avaliar só um sprint lá, ou uma sessão de vários sprints que o atleta vai dar, né, dentro de um treino. Primeiro, assim, só o lactato eu não sou a favor. Você primeiro colocar pelo menos a glicose junto, o lactato ali, trabalhar junto. Porque aí você fecha a via glicolítica. Sim. Entendeu? E a gente sabe que se não tiver pouca glicose, por exemplo, vai produzir pouco lactato. Porque a produção de lactato é dependente de glicose. Sim. Você soma isso com o que está sendo feito ali durante o que pode ser, dependendo do teste, a distância, né, o tempo, aí isso é conversado como é que vai ser o teste. Mas falando da parte interna, né? E pode ser somada a frequência cardíaca, se for interessante, né, se for um yo-yo teste, uma coisa assim. Né? Então, você vai dando essa informação e a gente aí vai vendo o esforço, pelo menos da via glicolítica. Se o objetivo for ver quantos desses nutrientes estão chegando para o músculo e para o cérebro. Então, assim, a aplicação que eu falo às pessoas, o desenho experimental ele pode ser de 1 milhão de formas. O mais importante é ter uma pergunta clara, que é o método científico. O que eu quero ver? Então, você pode ter uma pergunta maior, que é, eu tenho uma competição-alvo. Eu quero preparar meu atleta para a competição-alvo. Essa assim, uma pergunta. Meu atleta vai chegar preparado para a competição-alvo? Bem, uma pergunta. Aí, mas como é que você vai responder essa pergunta? Você vai ter várias avaliações que você tem que fazer ao longo do período para responder essa pergunta. Tá? Do tipo, a glicose que eu estou comendo, como lá no meu prato de macarrão, é suficiente? Vamos avaliar e vamos entender.
a minha hidratação está sendo suficiente? Vamos avaliar, vamos entender. Eu estou tendo muita microinjúria, né? Muita microinjúria, muita dor, estou com dificuldade de recuperar. A gente vai avaliar para entender. Entendeu? Então, tudo depende do que está sendo, qual que é o objetivo. Sim. Muito. Que é o entrevistado é você, não sou eu. Não, mas eu tô aqui, eu presto atenção porque eu sou fascinado por isso, cara. E nos últimos 2 anos tem sido meio que minha paixão um pouco, não algo tão focado que você estava falando, mas eu me coloquei a aprender até a ler exames laboratoriais e entender marcadores de inflamação e entender suplementação, o que tomar, quanto tomar, recuperação, entender um pouco mais a função do carboidrato e Isso. então tudo isso Tá no caminho. então para mim é fascinante de realmente entender o que causa marcadores de inflamação a subir, descer, recuperação. Então eu adoro ouvir isso, cara. Eu podia ficar aqui 3 horas te ouvindo, cara. A gente fez uma live anterior a essa, na quinta-feira, que eu fui entrevistado. Então Ali vou tem algumas ouvir. coisas que a gente conversa. Não, vou Se quiser, assistir. depois você vai lá. Vou. E depois, fora daqui, a gente pode também continuar trocando. Tô aqui, Não, demorou, porque eu tenho um monte de pergunta para você, cara. A gente pode se falar no WhatsApp. Tá? A gente vai trocando, sem problema nenhum. Beleza, Flavião. Mas seguindo aqui dentro do nosso roteiro, que a gente vai continuar trocando, tá? Tá. A formação de um atleta, né, ele se encerra assim, em qual idade? Como é que vocês veem isso? Como é que isso acontece? Isso tem um critério? Não tem? A formação de um atleta, eu não acredito que ela se encerra. Assim, para que objetivo você está falando? Porque eu vejo o atleta, ele está, de uma certa forma, sendo formado o tempo inteiro. Você vê até jogadores como o Roger e o Rafa Nadal, eles fizeram ajustes no jogo deles para poder continuar competindo no circuito. Então, logicamente, se você está falando em termos de desenvolvimento na área juvenil, quando que esse encerramento daquele bloco está sendo feito para preparar para o college, e depois do college, quando que esse bloco está sendo iniciado para preparar para o profissional. Mas quando você olha de uma maneira geral, eu não acredito que tenha um encerramento oficial do desenvolvimento. Tem uma razão dos profissionais terem sempre um técnico do lado deles, porque eles estão sempre desenvolvendo, e o jogo de tênis está evoluindo o tempo inteiro, né, cara? Tem uma evolução na parte física, na parte nutricional, na parte de equipamento, na parte estratégica. Então, por causa dessas mudanças ao tempo inteiro, essa evolução, eu acho que não existe um encerramento de desenvolvimento. Você está sempre tendo que ajustar de acordo com a mudança do jogo. Eu não sei se responde à questão, mas olhando para uma questão de uma forma geral, é da forma que eu vejo. Aí você falou das transições, né? Você sai do juvenil e vai para o college, por exemplo. Né? Você tem como definir que transição é essa e como ela acontece? E eu acho que eu acho que você tem blocos de evolução e desenvolvimento com certas metas que você tem para sua carreira, né? Então, assim, quando você está pensando, eu estou aqui desenvolvendo para jogar o tênis juvenil, certo? Então, nesse primeiro bloco de desenvolvimento, quando você está, vamos dizer, iniciando, você está focando, eu vejo, em termos de desenvolvimento, eu sempre tento focar em 5 pontos. E tem uma ordem que você tem que seguir, mas quanto melhor você eles começam a intercalar. Então, logicamente, você está focando numa técnica que é limpa. Você quer ter essa fundação, que, na minha opinião, é algo que tem que ser focado muito no começo, para você não ter que voltar a focar muito nisso quando você tem 17, 18 anos. Certo? O começo que idade, mais ou menos? O começo quando você está começando ali com 6, 7 anos, que você está iniciando pequenininho, você tem que focar numa técnica, realmente focar nisso. A técnica começa a desenvolver, se você vai estar pulindo ela praticamente o resto da sua carreira. Mas você conseguiu construir aquela base.
Aí você consegue começar a focar na movimentação e na eficiência desse movimento. Como que eu vou chegar na bola de uma forma correta, estabilizada, para conseguir utilizar aquela técnica que eu acabei de aprender. Bom, beleza, estou movendo legal, eu tô entendendo o split step, eu estou entendendo qual que é a movimentação apropriada para chegar na bola. A partir do momento que você conseguiu essas duas, você está num nível legalzinho, vamos trazer a consistência agora nesse quebra-cabeça. Vamos agora conseguir utilizar a técnica e movimentação e conseguir bater bastante bola. Porque a melhoria vem através da repetição. Né? Então, para você conseguir realmente melhorar esse movimento e essa técnica, vamos bater. Pum, pum, pum. A consistência está existindo, agora estamos conseguindo ter 10 bolinhas, 15 bolinhas, 20 bolinhas. Agora, vamos trazer um pouco de estratégia. A gente consegue agora conseguir falar para um menininho, para uma menininha, ó, vocês estão jogando categoria 10 anos, 12 anos. Técnica tá boa, o movimento tá legal, consistência tá legal. Vamos conseguir agora criar padrões de jogo básicos. Ó, para você bater esse moleque, vamos 2 cruzadas, uma paralela. 3 cruzadas, uma paralela. Porque agora você tendo a consistência, você consegue ter uma certa estratégia. E o último, na opinião desses 5 fatores de desenvolvimento, é a potência. Agora que você tem todas as outras, você consegue falar para esse moleque: agora vamos sentar o pau na bola um pouco mais. Você tem a técnica, você tem a eficiência de movimento, você tem a consistência, você tem a estratégia. Agora vamos começar a ser um pouco mais agressivo, porque a gente sabe que o jogo de hoje em dia, vamos entrar na quadra, vamos pegar na subida. O problema é que quando você tenta queimar algum desses fatores, e você sabe que a molecada adora enfiar a mão na bola, o que acontece? Os resultados não vêm, começa a ter um pouco de falta de confiança e vira essa bola de neve que o moleque não acredita mais em si mesmo. Então, eu sou total a favor de jogar um tênis agressivo, um tênis onde você tenta ditar o ponto, onde você tem uma mentalidade de eu quero tentar vir para a rede, acabar o ponto na rede, mas vamos construir essa casa em concreto e não na areia, que você tenta queimar um pouco esses fatores, e aí você com 15, 16, 17 anos está mal formado e tem que dar marcha ré e voltar para o início. Então, quando você está pensando ali no juvenil, vamos focar nisso. Mas aí quando a molecada está pensando já, eu estou jogando num nível legal no juvenil, eu quero ir jogar college, eu quero até tentar profissional, jogar juvenil ITF. Aí a gente está pensando numa mentalidade completamente diferente de desenvolvimento. Essa molecada já tem tudo isso que eu te falei. Estão mais do que formados. Então aí realmente o que vai ter uma importância muito grande é qual que é a mentalidade dessa molecada. Eles são fortes mentalmente para aguentar o tranco do nível de competição. Eles são fortes fisicamente. E isso, para mim, hoje, o que eu vejo hoje em dia, a molecada no juvenil de mais alto nível e de ITF que estão indo bem, não é o cara que bate melhor na bola. Todo mundo bate bem. É o nível de decisão que eles estão tomando, tá? Não quando eles estão ganhando, mas quando eles estão perdendo. Como, Difícil, né? Como que eles estão lidando com a pressão de estar perdendo um jogo importante? Eles estão tomando as decisões corretas nas horas, nos momentos chaves do ponto. Eles estão tendo a mentalidade forte, firme, a parte psicológica estável para conseguir lidar com esse nível de competição. E aí, ao mesmo tempo, eles estão jogando o tênis agressivo suficiente para conseguir ganhar esses jogos. Porque o que acontece muito nessa transição do juvenil, ITF, até ITF top, eles vêm para o college e tem um pouco de dificuldade no começo, porque eles não treinaram o tênis agressivo. Eles ficaram muito naquela de mentalidade de vamos colocar
eu vou ficar 5, 6 metros atrás da linha, passando um monte de bola. E às vezes no juvenil você consegue ganhar jogo assim. Só que no college, no profissional, você não consegue. Então eu acho que um foco que tinha que ser realmente puxado, e eu não vou falar do Brasil, porque é difícil eu falar do tênis juvenil do Brasil, porque eu estou fora do Brasil há 22 anos. Então, mas eu posso falar em geral, todos os meus anos treinando tênis universitário, eu via um padrão muito grande do freshman, do calouro, que vinha jogar para mim, americano, ou um alemão, um ucraniano, os caras jogavam tênis agressivo, na linha de base, tentando ditar os pontos. Aí, quando você começava a trazer os sul-americanos, aquele tênis de Gana, que eu adoro, pegada, molecada, vamos, mas não entendendo muito tênis de transição. Ficavam ali jogando aquela bola, alta, pesada, mas não tomando proveito de uma bola que pingava um pouco mais curta e vir para cima. Você fala que falta um pouco mais de tática de jogo, é isso? Seria? Eu não diria que... Eu acho que faz parte da tática, se você for olhar dessa forma. Mas acho que acaba... O jogador em si não tem culpa da tática ser certa ou errada, porque ele não foi treinado a pegar essa bola mais na subida e tentar ditar o ponto um pouco mais. Então, eles acabam tendo que passar por um momento de transição, às vezes demora 1 ano no college, para conseguir aprender a jogar um pouco mais assim. Então, além dos 5 fatores que você falou, que é técnico, consistência, me ajuda aí. Técnico, movimentação, consistência, estratégia e potência. Aí, para o college, ainda seria necessário o tático. Se não tiver isso desenvolvido, ele não consegue jogar no college. Se não é que não consegue jogar no college, ele vai ter um pouco mais de dificuldade no começo. Vai atrasar, vamos dizer assim, a entrada dele para ele continuar rendendo, é isso? Sim, ele vai passar por um momento, vai dar uma sofrida um pouco no começo, ou na melhor situação, jogar um pouco mais abaixo na escalação do time, porque ele não vai conseguir jogar o tênis agressivo, que é o tênis universitário, para conseguir jogar mais no topo do line-up. Isso aí atrasaria o desenvolvimento dele, correto? Assim, para ele poder chegar... Se ele tiver o sonho de chegar para um pro, por exemplo, ele tem que passar obrigatoriamente por isso, ou ele pode... ou não precisa ir para o college, ele vai direto para o pro? Tem diferença do college para o pro? Você entende? Ou seja, ele está ali no juvenil, ele fala assim, não, eu quero ir para o pro. Aí ele vai para o pro. E para o college você falou que tem o tático. Eu acredito que o pro seja mais complicado ainda do que o É mais college. complicado ainda. Assim, eu acredito, e hoje, mais do que nunca, o college está construindo jogadores fenomenais para o circuito profissional. Ontem mesmo eu vi uma estatística que eu acredito que tem, acho que 15 ou 16 jogadores de college no top 100. Se você parar para pensar, é uma estatística fenomenal. 16 jogadores no top 100 que passaram pelo college. Em simples. Em duplas, acho que são 47 no top 100. 47, Flávio. Então, assim, o college hoje, por causa da estrutura que é oferecida, a quantidade de dinheiro que está sendo investido no college, dá uma oportunidade para essa molecada realmente desenvolver. Mas a agressividade, a fisicalidade do tênis profissional é ainda mais. Então, esses garotos, eles vêm e passam por um momento de transição juvenil college. E aí, logicamente, tem uma transição college profissional. A gente está falando de um nível de tênis onde a maioria dos pontos é jogada em o rally no circuito é de 0 a 4. Esse é o rally predominante. Então, sim, tem rallies de 5 a 9 e até 9 acima de 9 bolas ou mais. Mas o rally predominante é o rally de 0 a 4. Então, a gente está falando da importância de ter um saque que é bem colocado, potente e com uma porcentagem alta, sabe?
E aí, saber tirar muita oportunidade, muita vantagem desse saque ou dessa devolução. Porque se você não está devolvendo bem, esse cara na primeira bola depois do saque já está te dominando. Porque o ponto está acabando em mais 2 bolas. Assim, qual o melhor momento para o garoto começar a pensar no pro ou no college? Ou isso não existe, ele já tem que ir focado numa coisa ou Eu não? acho que assim, a menos que o garoto não esteja dominando É, o circuito da ITF e já jogando alguns futures e mandando muito bem, para mim eu não consigo entender a decisão de não jogar tênis universitário. Essa é a minha opinião. Se você não tá ali, meu, trezentinhos do mundo, 400, vai jogar tênis universitário, cara. perdeu a janela de É, porque é o seguinte, Flávio, o juvenil que tá ali dominando, tá jogando bem, sabe? Para pensar. O João Fonseca estava comprometido com a Virgínia, certo? E ele já estava indo muito bem. O cara estava ali, meu, o quê? Top 5 do mundo, sabe? Já ganhando o wildcard no Rio Open, meu, indo bem, meu, ganhando o US Open, ou indo super bem, meu, eu não acompanho todos esses resultados, e ele estava comprometido com, com a Virgínia. Ele deu para trás, mas o cara estava acumulando resultado depois de resultado. Então ele se provou estar numa situação que fazia total sentido não ir jogar o tênis universitário e tentar o profissionalismo. Mas a menos que você esteja nessa posição, eu não entendo não vir para o college. Por quê? Se você decide não vir para o college e jogar o tênis profissional, vamos dizer, você vai lá e tenta 2, 3 anos. Não fui bem, não consegui, eu achei que eu fosse explodir, você não pode mais vir jogar college. Mas se você vem e joga o college, joga ali, meu, 1, 2 anos, domina o tênis universitário, você pode trancar sua matrícula e vai jogar o profissional. Mas pelo menos você não só tentou, mas teve essa experiência. Você fez parte do tênis universitário e pode jogar o profissional depois. E o que é bem interessante, hoje em dia é bem comum um jogador que é top, está sendo recrutado e fala, meu, eu queria muito jogar profissional, mas esse técnico está me oferecendo a oportunidade de eu vir para a faculdade dele, jogar 1, 2 anos, e eu posso depois ir jogar profissional e daqui 15 anos voltar e minha bolsa de estudos está garantida. Então, por que você não iria aceitar uma proposta dessa? Hoje eu estou aqui, estou jogando juvenil, estou jogando super bem, eu posso jogar profissional ou ir para UCLA, jogar 2 anos, trancar minha matrícula e jogar profissional durante 15 anos, voltar e conseguir me formar de graça na UCLA. porque tem que pensar no pós, né? Às vezes as pessoas não pensam no pós. Estão pensando só no Exatamente, imediatismo. Isso é a longo prazo exatamente. também, né? Essa carreira. Então, para mim, cara, quando eu penso hoje, você vem jogar um college, você tem 2 técnicos treinando você de altíssima qualidade, você tem 2 preparadores físicos, você tem uma terapista, uma massagista, você tem um cara que faz quiropraxia, você tem um ortopedista, você tem um restaurante só para os atletas, meu, patrocínio, você tem uma estrutura que dificilmente você vai ter jogando no profissional no começo. Você vai ter que estar jogando future aí, meu, no meio do nada. Então, para você ter oportunidade de desenvolver como jogador 2, 3, 4 anos com essa estrutura, você vai sair do college uma máquina, uma máquina. A alimentação, a suplementação, eles pagam tudo, cara. Então, por isso que você vê um Ben Shelton, que jogou ali, meu, 2 anos, pum, chegou no circuito, estourou. Um Cameron Norrie, pum, estourou. Uma Luiz Stefani, foi lá, jogou 2, 3 anos, pum, estourou. Sabe? Então tem uma lista enorme no feminino e no masculino
de jogadores que jogaram só 2, 3 anos e foram no profissional e estouraram. Sabe? Então, para mim, eu só vejo benefícios, eu não vejo uma perda tomando esse caminho, cara. O melhor caminho não é tentar o profissional direto, é sempre ir para o college, segurar a tua vaga ali, né? Ficar ali 2 anos, poder se preparar para o profissional. Porque até o Sim, salto assim, o degrau, né? Ele é mais acessível do que para o próprio. Para o degrau é mais alto, você tem que ter uma série de preparações antes, né? Que muitas vezes o atleta não deu nem tempo de desenvolver ainda. É isso? sim, sim. Porque, Flávio, assim, você tem que pensar na parte de desenvolvimento do atleta, tá? Tem tudo uma questão de maturidade, de crescimento físico. Ah, hoje, acho que por causa dessa geração, essa molecada está desenvolvendo até em termos de maturidade numa idade mais tarde, sabe? Então, antigamente, você pensava num jogador jogando tênis profissional com 35, 36 anos, você achava que era loucura, certo? Mas hoje, por causa da tecnologia, você consegue jogar durante até os 40 anos, certo? Então não tem por que tentar apressar tanto você ingressar no tênis profissional. Mas você também tem que pensar, como você estava falando, no seu futuro, em termos financeiros, tá? O tênis profissional, o tênis em si é o esporte que paga pior dentro de todos os esportes que você pode pensar. Golfe, beisebol, futebol americano, basquete. Esses esportes você pode ser um Zé Mané no mundo profissional e você vai fazer uma fortuna, vai se aposentar com 40 anos, não tem mais que se preocupar. No tênis, você é 300, 200 do mundo, você é fenomenal no nosso esporte. Está jogando muito tênis e você não está fazendo nada de dinheiro. Nada. Então, qual que é a possibilidade que esse pessoal que está querendo ir direto no profissional vai ser ranqueado 80, 60 do mundo? Esses são caras que estão fazendo uma boa grana. Mas é muito duro chegar nesse nível. É muito duro. Então, que tal você ir para o college, esperar esse amadurecimento emocional, esse amadurecimento físico, ao mesmo tempo recebendo uma bolsa de estudos, recebendo treinamento de altíssimo nível, ao mesmo tempo que você está recebendo essa bolsa, esse treinamento, você está desenvolvendo academicamente e ainda conseguindo a liberdade de jogar tênis profissional paralelamente. Você não vai conseguir jogar todo fim de semana, mas todos esses técnicos não só permitem, mas eles encorajam o jogador a jogar. Ó, tem um future semana que vem em tal lugar, vamos te mandar para lá. Tem um challenger ali, vamos para lá. Quando eu estava na Pepperdine, o nosso número 1, ele se graduou. E quando ele saiu da Pepperdine, ele saiu 300 do mundo já. Saiu 300 do mundo. O que aconteceu? Em questão de 1 ano, ele era 140 do mundo. Se esse cara não tivesse feito a faculdade, eu não acredito que ele teria chegado no top 150. Então, agora, você tem um cara que jogou seus 4 anos de faculdade, está formado com diploma de administração da Pepperdine, 140 do mundo. Cara, minha profissão, o meu tênis profissional não virou, eu não consegui quebrar aquele top 100, top 50, tudo bem. Eu tenho um diploma de administração empresarial aqui, vamos seguir um outro caminho. O problema é que esse pessoal que tenta o profissional direto, o que acontece? Quando o profissional não dá certo, eles vão perceber isso com seus 27, 28, 29, 30 anos, não vai voltar para a faculdade. Mesmo que o aluno tente fazer, ele está no profissional, ele tente fazer a faculdade à distância, você acha que ele consegue fazer a faculdade à distância, online? Porque eu acredito que não, porque o volume de treino no profissional e de jogo é um absurdo. Cara, para mim, Acho que ele consegue. Eu não sei qual que é a carga horária de uma faculdade online, mas
se o jogador decidiu jogar tênis profissional, ele agora tem que literalmente investir 100% de si nessa carreira. Assim. Porque a carga de treinamento para um cara realmente ter sucesso no mundo profissional é muito pesado. É muito pesado. A gente está falando de horas na quadra, tem toda uma recuperação. Qual é o volume de horas de um profissional para um college? De termos de horas semanais, em termos de treino? Cara, deve ser dobrado. Porque primeiro que no college a gente tem regras que limitam quantas horas você pode estar com a molecada. Então, o técnico tem um máximo de 20 horas com cada jogador. Isso contando os treinos de time. Então, esses garotos aí vão ter 2 horas de treino por dia com o time, mais 1 hora de treinamento físico e 2 ou 3 horas individuais naquela semana com o técnico. Os profissionais estão colocando aí 6 horas de quadra por dia, mais treinamento físico, aí, e fazer alongamento, recuperação, banho gelado, alimentação. Então, é o dia inteiro treinando seu corpo e sua mente, cara. Não tem, é só profissão. Você para pensar, qual que é meu trabalho? Eu chego no escritório às 8 horas da manhã, eu volto para casa às 8 e meia da noite. Eu tô na academia, tô no clube, ou na quadra, ou cuidando da administração da minha academia 12 horas ao dia. O jogador profissional tá fazendo isso, cara. Eu tava em Wimbledon agora 3 semanas atrás e tava com um ex-jogador meu da Texas Tech, então ele conseguiu me dar umas credenciais. E quando eu vou para torneio assim, eu tenho a oportunidade de ter uma credencial. O que eu gosto de ver são os caras top treinando. Eu quero aprender. Eu não tô ali, vamos ali no locker room, ver a galera. Eu não tô nem aí com isso, cara. Eu quero ver eles treinar. E é fascinante. Eu sentei ali durante umas 2 horas nessa área que todos eles aquecem antes de entrar na quadra. E o profissionalismo na rotina deles, sabe? E tava ali o Marcelo Melo, Rafa Matos, Djokovic, todo mundo tava treinando junto ali. Cada um tem sua rotina, mas a forma que eles fazem, Flávio, é com profissionalismo, não tem bate-papo. Eu não tô olhando para você. E é alongamento durante 30, 45 minutos. É trabalho com medicine ball. Antes de pegar numa raquete. É 1 hora ali, 1h15. Agora vamos para a quadra. Aí esses caras vão ali bater 1 hora, 1h30. O que eles vão fazer depois? É mais alongamento e vão ali num banho de água fria para recuperar os músculos. Sabe? Então, esse treininho, eles botaram 4 horas e meia ali para se preparar. Sabe? Então, o pessoal não entende o profissionalismo. Eu falo para minha molecada que eu tenho uns juvenis aqui na minha academia que são garotos que, se fizerem as coisas corretas, eles vão ter uma oportunidade de poder jogar tênis profissional. Só que eles não sabem o que esses caras que estão jogando Roland Garros, US Open, estão nas Olimpíadas agora, o que eles tiveram que sofrer, galgando todo dia, jogando um Challenger, um Future em altitude, no Equador, com umas quadras tudo zoada. Não, eles só vêm, putz, olha só, estão jogando as Olimpíadas. Tiveram que sofrer, cara. Tiveram que sofrer. Eu sei. E muitos deles desistiram no meio do caminho, falaram, não, cara, não é para mim, não é para mim. Então, por isso, eu altamente recomendo. Tênis universitário é um atalho para o profissionalismo. De verdade. Não é atraso, né? Não é atraso. Não é atraso. Não era. Cara, eu comecei a trabalhar com tênis universitário em 2006. Tá? 2006 foi quando eu comecei a ser técnico universitário. E era uma batalha para mim, Flávio, falar com o meu foco de recrutamento era no Brasil, porque era mais fácil.
eu conhecia muita gente aí, então acabou virando foco de recrutamento no começo, e eu comecei a atacar outros países depois. E era uma mentalidade muito fechada. Eu não era bem-vindo no começo. Porque, não. Meu filho vai aposentar as raquetes. Eu falei, gente, eu não sei de onde vocês pegaram essa mensagem, mas deixa eu te educar um pouco, tá? Eu não vou... Eu sempre tentei ser o mais franco possível, porque eu falei, a minha reputação vai estar na minha palavra. Se eu mentir para 2, 3 moleques, eles vão voltar para casa e falar, meu, mentiu. Falei, meu, vocês não entendem a estrutura que a gente tem a oferecer nessas faculdades. E eles começaram a vir e a ver, a começar a ser meu porta-voz no Brasil e na América do Sul. Realmente é diferente. Então, não é um atraso, cara. Realmente não é. E eu acho que hoje em dia eles não precisam ouvir a palavra do Marcelo Ferreira. Você vê jogadores próprios como a nossa brasileira Luiz Stefani, certo? E tem inúmeras meninas. Danielle Collins jogou por Virgínia. A Navarro jogou pela Virgínia. Então aí, semifinal, final de Master Series, cara, o que mais que você precisa? Tá? E aí você vê no masculino, que eu te falei, tem 15 e 16. Então, eu acho que não tem mais como ser negado que o tênis universitário, sim, forma jogadores profissionais de altíssimo nível. E, Flávio, os que não conseguem chegar nesse nível, eles terminam a faculdade deles e vão ter um diploma numa faculdade americana. Com N possibilidade. Com portas abertas. Então, eu paro para pensar, um dos meus ex-jogador, Raoni Carvalho, tá? Raoni Carvalho era top 5 do mundo ITF, era um cara que ganhava de Del Potro, são da mesma idade, um cara que tinha um potencial impressionante, tinha todos os patrocínios, era um cara que era badalado no Brasil. Tentou jogar profissional, sofreu naquela transição de juvenil para o profissional. É um cara que, o nível de tênis que ele estava jogando no juvenil, esse cara vai chegar estourando no profissional. Mas estava ali, semifinal de Future, final de Future, 700, 600 do mundo. Eu estava em cima dele recrutando, trouxe para a Texas Tech. Foi um cara que jogou muito bem o tênis universitário, finalista do torneio de dupla da NCAA, mas ele não sentiu que o tênis profissional era o próximo passo para ele depois do college. Apesar de que a qualidade dele de jogador, a qualidade que o que esse cara consegue bater na bola é algo que eu não consigo descrever. Mas hoje esse é um cara que está morando aqui nos Estados Unidos e ele tem a empresa dele de investimentos. Eu não sei o que ele estaria fazendo no Brasil, mas esse é um cara que se formou aqui e hoje ele está muito bem de vida, formado, casado, com 2 filhos, com a empresa de investimento dele. Sabe? Então, ele estaria fazendo isso no Brasil, de repente ele poderia estar muito bem no Brasil. Mas esse agora é um brasileiro que está aqui falando para os americanos, um brasileiro falando para os americanos como que eles devem estar investindo o dinheiro dele. Bem legal, né? Então, o que você está falando é o seguinte, enfim, college é importante até para o seu desenvolvimento como atleta, né? Que para você se tornar profissional é praticamente impossível você ter tempo para estudar, porque é a sua profissão. O volume de treino, de viagens, etc., que você tem que fazer, você vai ter um tempo muito reduzido para estudo, mesmo que você faça online. Você não vai se dedicar e não vai... Uma coisa vai atrapalhar a outra. Não tem como você ser profissional e... Ou seja, ir para o college e depois ir para o pro. Sim, porque quando você fala de profissional, Flávio, para mim, o profissional em um certo ramo é que ele vive
desse ramo, certo? Para mim também, se dedica. Eu sou um profissional do ramo de tênis, eu não sou um jogador de tênis profissional, mas eu pago as minhas contas, a minha vida é focada no desenvolvimento de jogador. Eu pago minhas contas como técnico de tênis. Se você quer conseguir viver do tênis como um jogador, você tem que estar naquele top 100. E para você conseguir chegar a esse nível de tênis, você tem que simplesmente respirar, comer, beber tênis. Ser profissional de verdade. Ser profissional de verdade. Então, para você conseguir levar uma escola... De novo, eu não sei de uma faculdade qual que seria a carga horária, mas é duro, porque depois de todas essas horas que eu te falei que um jogador profissional tem que colocar, ele vai chegar no hotel, vai chegar em casa e dormir. Você tem que fazer tudo de novo no dia seguinte. Então, eu acho bem difícil. E dependendo da faculdade que você fizer, posso garantir, você tem que estudar o dia inteiro. Não tem essa. Também é a mesma coisa. Então, o esforço, a dedicação é essa. Para ser profissional. Sim. É o que a gente está falando. Então, qualquer coisa na vida. Vem para cá, coloca 2 aninhos. Coloca 2 aninhos. Você não precisa... O que é importante para os pais e jogadores entenderem é que tem uma flexibilidade hoje em dia no tênis universitário muito grande que não existia no passado. Então você consegue ter essa possibilidade de vir jogar, aprender, experimentar. Não é para mim, não gostei, vou jogar profissional. Ou adorei, olha o quanto eu desenvolvi, mas vou jogar profissional depois de 2 anos. E o técnico vai não só estar a favor, mas ele vai te ajudar a ingressar no profissional. Cara, eu te uso como exemplo. Esses anos que eu estava na Califórnia, treinando meu de técnico da Pepperdine, muitos dos meus jogadores a gente utilizava como torneios de preparação um monte de future que tinha ali na Califórnia. Então a molecada, ao invés de jogar torneios universitários preparatórios, eles jogavam torneios profissionais para preparar para a temporada. E é por isso que muitos desses jogadores, como eu mencionei, o meu jogador da Pepperdine, saem de college ranqueados 250, 220, 300 do mundo já. E aí você está numa posição de vantagem para conseguir chegar a um top 100. Porque você já colocou seu dente ali num ranking um pouco mais alto, comparado com alguém que às vezes tá entalado em 700 do mundo e nunca jogou college. E, cara, eu vou te falar, eu não quero mencionar nomes, mas, Flávio, eu tenho inúmeros jogadores, brasileiros, que foram jogadores de nome no juvenil, de nome, que foram ranqueados bem alto e foram até que bem no profissional, que tentaram jogar college depois, que me ligaram, falaram, coach, não tá virando, mas, cara, você tá com 24, 25, acabou. Já passou, né? Passou, desculpa. Eu adoraria ter você aqui comigo. Pô, tá de brincadeira? Você ia jogar de 1 para mim, mas eu não tenho condições. A sua elegibilidade acabou os seus 4 anos. Porque a partir do momento que você se gradua no colegial, Flávio, a gente fala que o seu relógio iniciou. Você se formou no colegial. Você tem 1 semestre para ingressar na faculdade americana. A partir desses 6 meses, para cada ano que você não ingressa, você perde 1 ano de elegibilidade. Então, vamos dar um exemplo. Você graduou no Brasil com 18 anos em dezembro. Você tem até agosto, que é a primeira oportunidade para ingressar numa faculdade americana, sem ter uma penalidade. Em agosto, você não ingressou. Pum! Agora você, dos 4 anos que você tinha, você tem só 3. Agora, você não ingressou o próximo agosto. Agora você tem só 2. Então, você está com 22 anos, você foi disso para isso.
Então, com 22 aninhos, cara, é triste. Você Já tá passou. novo pra cacete, não pode mais jogar. Divisão 1, Divisão 2 e Divisão 3 da NCAA. Tem uma outra liga, que se vacilar você já ouviu, que é a NAIA. A NAIA tem um pouco mais de flexibilidade em termos de idade. Mas aí a gente está falando de um nível de estrutura, de técnico, de bolsa, de treinamento extremamente abaixo. Extremamente abaixo. Tem uma ou duas faculdades no país, aqui nos Estados Unidos, que os técnicos são bons e que o nível de treinamento são altos. E por causa disso, eles dois ganham os nacionais todos os anos, sem nem chegar perto de perder um jogo. Então, não é o futuro que você quer para você. Você quer conseguir vir jogar pela Universidade do Texas, Universidade da Virgínia, Universidade da Georgia, UCLA, USC, e para isso você tem que vir com 18 anos. E você falou aí, né, de investimento, a gente está falando de preparação, né, para pró, para college. Em média, não sei se você tem esse dado, mas em média, quanto é que um pai tem que estar preparado para gastar, para formar um atleta pronto para um college? Você tem esse dado, você sabe quanto que se gasta? Eu não tenho esse dado, cara, mas ó, se eu tivesse que chutar, isso é chutômetro total, tá? Eu tenho certeza que você sabe muito melhor do que eu isso. Mas chutômetro total, mas eu acredito que, um pai aqui nos Estados Unidos vai ter que gastar seus 250 mil dólares, cara, para chegar para o college. Para chegar. Porque, cara, ó, vamos tentar aqui só olhar. Você pega uma academia boa, tá? Uma academia boa aqui, se o moleque tá treinando 4 horas na quadra por dia, ele vai gastar 2 mil dólares no mês, tá? Para academia. Mas, pô, eu tenho que ter minhas aulas privadas. Tem que ter, então, vamos dizer que ele faz 3 aulas privadas a 100 dólares a hora, tá? Aí é mais 1.200 no mês. Então, só ali, a parte de treinamento na quadra, 3.200 dólares, tá? Aí esse cara vai estar viajando para torneio, hotel, alimentação, torneio, encordoamento da raquete, equipamento. Você pode facilmente colocar aí mais 5 mil no mês. Não, mais 1.500 no mês. Fácil. Já chegamos em quase 5 mil no mês, 60 mil dólares no ano. Então, meus 300 mil que eu te falei, você bota 10 anos, 300 mil, eu fui bonzinho, cara. Foi bonzinho, Foi bonzinho. Até mais, de repente. Se for 600 de 10 anos, são 600, né? E isso, Flávio, eu estou levando em consideração viagens para torneios locais, tá? Mas essa molecada que eu estou te falando que está vindo para essas faculdades renomeadas com bolsa de 100%, são garotos que estão viajando o mundo, cara, para conseguir esse status. Logicamente, quando você chega num certo nível, você tem um patrocínio aqui, a confederação ajuda, mas não ajuda muito. Não ajuda muito. Então, é duro. E é por isso, mais uma razão, você gastou tudo isso com seu filho para ele chegar até os 18 anos, tá? E, de novo, eu estou usando cifras aqui dos Estados Unidos. Eu não sei se no Brasil é mais caro ou mais barato, eu estou fora há muito tempo. Mas eu acredito que seja mais caro. Sabe, tênis no Brasil é tão caro quanto aqui, se vacilar até mais. Mas aí você chegou ali, pum, 18 anos, o meu menino, logicamente, esses gastos que eu te falei, começam com uma idade um pouquinho mais avançada, com seus 12 anos. Na minha academia, eu trabalho com moleques que já estão em competição aos 9 anos até os 18, tá? E a molecadinha de 9, 10 anos, eles devem estar gastando seus 2.500, 3.000 por mês. Os de 16 anos estão viajando muito mais, estão gastando seus 5.
Tá? Mas aí você chegou com seus 18 anos. E o pai e a mãe estão ali. 18 anos, eu investi no meu filho, na carreira tenística dele, ou da minha filha, $500 mil, $500 mil. Eu posso seguir o caminho profissional e, eu provavelmente vou gastar mais $500 mil até meu filho começar a fazer dinheiro com essa profissão. Ou eu posso mandar ele para Pepperdine, $80 mil anuais para atender a Pepperdine, uma educação de altíssimo nível, de graça. De graça. Ele vai receber treinamento, equipamento, preparamento físico, massagem, comida e diploma. E uma coisa que é duro de botar um preço: experiência de vida. De morar num país diferente, numa cultura diferente, um nível de amadurecimento, morar sozinho, aprender time management. Como cuidar do seu tempo? Como que eu vou conseguir jogar no mais altíssimo nível de divisão 1, no mais altíssimo nível acadêmico, e ao mesmo tempo ter que lavar minha roupa, dobrar minha roupa, cuidar do meu quarto, sem papai e mamãe cuidando de mim? O que acontece? Depois de 3, 4 anos, esse moleque de 22 anos é muito mais maduro do que, de repente, um moleque de 22 anos que nunca experimentou isso. E ele conseguiu desenvolver tenisticamente, fisicamente, de graça, durante 4 anos. Então, esse pai e essa mãe, de repente, teve 4 anos para salvar um pouquinho, para esse moleque desenvolver esses anos. Pai, mãe, me formei, eu agora sou 300 do mundo, tem como me patrocinar um pouquinho? Agora eles têm essa condição, mas esse cara está, de repente, com um pé naquela porta de conseguir uns patrocínios, de conseguir uma ajuda, porque talvez ele já é 300, 200 do mundo. Então, para mim, cara, como ex-técnico de college, e eu fui abençoado de ter a oportunidade de ser técnico em 2 faculdades de altíssimo nível. Então, como ex-técnico de college, como coordenador de uma academia de alta performance e como pai, eu não consigo não... Qual que é a palavra, cara? Às vezes, o português, cara, eu estou me virando aqui, porque eu falo bastante português com meus pais. Fala inglês mesmo, que às vezes a gente te ajuda. Mas as palavras, às vezes, cara, é difícil para mim não encorajar e incentivar. A palavra que eu estava pensando era incentivar. Incentivar esses jogadores a jogar college. Vai ser um incentivo para o meu filho. Eu tenho um moleque de 2 anos. Não sei que caminho que meu filho vai seguir. Logicamente, eu vou lá tentando fazer ele bater uma bolinha, mas a menos que ele esteja dominando no tênis, você vai para o college, filho. Você vai para o college. Eu entendo, João Fonseca, a decisão que ele fez. Eu acho que se meu filho tivesse jogando o nível de tênis que o João está jogando, eu, como pai, eu ia falar, vamos para o Pro. Vamos para o Pro. Mas a gente está falando de uma exceção. De uma exceção. Tem que falar de maneira geral, né? Quantos garotos no Brasil estão jogando do nível do João? Então, você acha que os pais eles têm noção disso que você está falando? O que você acha que os pais, né, não enxergam, assim, o que eles não conseguem perceber dentro da sua vivência? Você falou, o que a gente tem mais importante para qualquer ser humano é a experiência. Né? E é isso que eu quero extrair de você. Na sua experiência, né, o que eles não enxergam, às vezes são tomados assim, mesmo por surpresa, assim, eu não sabia disso. Você teve já essa experiência, uma coisa assim que seja recorrente? De pais que não sabiam o que é oferecido aqui e aí ficaram chocados vendo o que era oferecido? Esse pode ser um exemplo, mas eu falo também assim, essa questão até da questão financeira. Às vezes não está pronto para poder gastar $500 mil,
Ou chegou aí, achou que ia ser uma coisa, que meu filho já ia chegar ganhando bolsa e viu que não é isso? Ah, cara, tem. Tem. Porque assim, é o que eu prego para todos os meus meninos todo dia, cara. A competição que eles têm, os jogadores que que eles vão ter que competir por uma bolsa, por um lugar no tênis universitário, até, até mesmo no tênis profissional, não é o parceiro de time dele do lado da quadra ali. É um cara na Turquia, é um cara em Portugal, uma menina na Eslovênia, que está socando o pau todo dia para falar: meu, eu quero sair do meu país e ter uma oportunidade nos Estados Unidos. Então, o que acontece, cara? O brasileiro, porque a gente está falando aqui do Brasil, de novo, eu quero Aham, tomar sempre muito cuidado, porque eu tô fora há muito tempo, então não quero dar opinião baseado em conhecimento de 22 anos atrás. Mas essa molecada, eles crescem num ambiente onde os técnicos estão falando para ele: meu, você é a última batatinha do pacote. Cara, você é muito bom. ainda continua assim, tá? Então, o que acontece? Você é a última batatinha do pacote e você cria aquela visão de túnel. Você não vê nada que está do seu lado. Eu sou o cara, meu técnico fala que eu sou o cara. O técnico, por muitas vezes, quer o bem do menino e realmente está Sim, vendo o potencial, mas muitas vezes está vendo o bolso dele e também está vendo o menino como uma oportunidade de trazer sucesso para ele. Então, infelizmente, a gente vê isso de uma forma muito egoísta. Pô, se esse moleque estoura, eu estouro também. Certo? Então, de uma forma egoísta, você acaba não abrindo as portas para esses garotos. E os pais acabam ouvindo isso a carreira do menino inteira. College é isso, não vai não, o moleque vai se aposentar, o negócio é profissional. Então, quando você apresenta essa oportunidade, cara, eu tive situações de sentar com pais aí no Brasil de ser bem desconfortável assim, e falar: meu, esse pai vai dar um murro na minha cara, porque ele estava me vendo como eu oferecendo o fim da carreira para o filho dele. Como que você tem coragem de vir aqui na minha casa e me oferecer isso? Meu filho vai jogar profissional. E o menino: pai, ouve o Marcelo. E um ano depois, esse pai me falar: obrigado, obrigado pela oportunidade que você deu para o meu filho. Então, infelizmente, não, não existe ainda, pelo que você está falando, um canal aberto entre college e os técnicos de desenvolvimento aí no Brasil. Sabe? Pode ser que eu esteja errado, mas eu acho que é tão importante você ter esse canal aberto para os técnicos aí no Brasil estarem falando: ó, para você, eu acho que o melhor caminho é o college. E eu vou focar em você para tentar te desenvolver, para seguir esse caminho, e aí eu vou te colocar na mão do técnico universitário para, quem sabe, ele conseguir te ajudar a dar o próximo pulo para o profissional no futuro. Então, assim, eu acho que é importante para os pais terem uma mente aberta e realmente ver o tênis universitário como uma ferramenta extremamente beneficial, com benefícios. com benefícios Tá bom, porque a gente entendeu. eu estava falando, tava pensando na palavra beneficial e Eu eu te acho que entendo. eu acho que como um pai, como uma mãe, os filhos só têm a ganhar aqui, cara, de verdade. Sabe, eu nunca achei que vindo para os Estados Unidos tantas portas fossem abrir para mim, sabe? Eu venho de uma família humilde no Brasil que tiveram que se esforçar muito para me dar a oportunidade de eu vir para cá. Como eu te falei, iniciei como pegador de bola, porque meus pais não tinham condições de ficar pagando aula de tênis para mim de jeito algum, de jeito algum. A gente não passava necessidade, mas não tinha sobrando. Ah, e
pegador, rebatedor, batendo meu paredão todo dia e vim para cá com um sonho de crescer, sabe? Como eu te falei, joguei uns Futures aí no Brasil, tipo, tive a oportunidade de jogar uns Challengers, não era bom pra caramba, mas bom o suficiente para ir ali jogar e competir. E, sabe, oportunidade de vir para cá, amadureci demais, Flávio, em questão de 6 meses, meus pais voltaram uma diferença. Você foi moleque, voltou homem, sabe? Aprendi a língua e, sabe, você ter a oportunidade de um brasileiro que veio de uma família humilde, como eu te falei, pegador, rebatedor, de ser técnico, head coach de 2 faculdades aqui nos Estados Unidos. Eu nunca teria essa oportunidade se eu não tivesse vindo para os Estados Unidos. E para mim foi um risco muito grande, porque eu não falava a língua, sabe? Eu nunca tinha saído do país. Muitos desses jogadores top aí que a gente está falando, que tem uma oportunidade de vir, são garotos viajados. Eles vão conseguir adaptar com muito mais facilidade. Então, e outra coisa, cara. O que eu leio, de novo, baseado em ler notícias e falar com amigos, o país não está numa situação legal. Tá? Pode ser que as coisas mudem, mas você tem a oportunidade de vir para cá e crescer aqui. Como eu te falei que o Raoni cresceu, sabe? Eu tive a oportunidade de ser técnico de 2 faculdades, tenho minha academia, sabe? Eu consegui estabelecer minha vida aqui, e eu não sei qual que seria o meu futuro no Brasil se eu tivesse ficado. Tudo vem com sacrifício, não é fácil, tá? Eu estou longe do meu pai, da minha mãe, do meu irmão, da minha irmã, mas cresci, agora eu tenho a minha família aqui, minha esposa, meu filho. Então, eu acho que só tem ganhos, eu não vejo perdas, realmente não vejo. Eu acho para pais que têm dúvidas, você vê os jogadores que eu comentei, que estão no circuito e estudaram. Os que não estão jogando pro, vê os jogadores que passaram aqui, que eram conhecidos no Brasil, como o Raoni Carvalho, o Rafael Garcia, o André Stabile, sabe? Eram todos jogadores do Brasil que tinham nome, que eram bem ranqueados, número 1 do Brasil de 18, top da COSAT, vieram jogar tênis universitário. Alguns quiseram seguir no ramo do tênis, outros não. O que eles estão fazendo hoje? Sabe? Então, se inteira dos jogadores que vieram e aí toma uma decisão mais bem formada. Não toma uma decisão simplesmente baseada na opinião do técnico juvenil. Muito. Deixa eu fazer uma outra pergunta. Que idade você considera que um atleta tem que estar entre os 100 melhores do mundo para começar a pensar em se deve ser profissional ou não? Ou não existe isso? Não existe isso, cara. Isso é uma pergunta que... Porque tem cara aí que tá beirando, você vê que o cara tá jogando bem com 23, 24, 25 anos, ele do nada explode, sabe? Então, essa é uma pergunta que eu prefiro não responder, porque realmente não tem uma fórmula perfeita. Você pode estourar com uma idade mais jovem, então eu acho que realmente não tem uma resposta a essa pergunta. É porque a gente vê atletas chegando com 16 anos e outros mais velhos, né? Então, assim, varia, mas se existiria alguma média ou isso não... Porque eu acho que eu adoraria olhar quem está no top 100 hoje e ver com que idade eles entraram no top 100 pela primeira vez. E eu sei que a gente vai ver idades variadíssimas, cara. Vai ver, de tudo que é idade. Porque não dá para levar em consideração Alcaraz, Sinner, Casper Ruud. Né? Não, esses caras, não dá. Tem que olhar a média, né? Sim. Eu acho que, depois eu posso te passar, eu acho que tem algum artigo que fala sobre isso que você está falando. Sério? Eu li já há algum tempo, mas eu não lembro, eu prefiro não falar, porque eu não lembro dos dados exatamente. Então, mas acho que existe, seria um dado interessante, cara.
O que é um dado que pode ser utilizado com várias estatísticas, até mesmo para falar sobre college. Porque vamos dizer que a média, que eu não acho que a média é 19, 20, tá? Eu acho que vai ser muito mais alto que isso. Mas aí você fala, cara, a média é 19, 20, top 100. O que eu estou fazendo tentando jogar profissional? Vou para o college. Mas eu acho que vai ser muito mais alto que isso, cara. Entendi. Estou aprendendo muito com você. Então, a gente né, já está começando a chegar na reta final. Então, você acredita assim, que o tênis é um esporte que te ensina para a vida, que é para a vida? Como é que você vê o tênis assim? Eu acho que é um dos... Você falou de amadurecimento, você falou de desenvolvimento, não só físico, né, mas também na parte de, né, mental. Sim, eu acho que é um dos esportes que mais te ensina comparado com qualquer outro esporte, cara. Eu acho que esporte é vida, tá? O que a gente aprende no esporte é meio que um resumo do que você vai passar na vida. É as vitórias e as derrotas, os momentos de tristeza, de felicidade, é alguém querendo passar rasteira em você, é o trabalho árduo e duro todo dia para você conseguir se tornar o melhor no seu ramo. Mas quando a gente fala de tênis, para pensar, cara, que outro esporte você tem que jogar sozinho? Você tem que montar quebra-cabeça e tomar decisões extremamente maduras sem um técnico no campo ou na quadra, sem um parceiro de time vindo para dar um totozinho no bumbum. Vamos, tamo junto. Futebol, basquete, vôlei, handball, futebol americano, beisebol, hockey, todos eles. Todos eles. Aí você fala golfe, você tem o caddy, que tá ali com você. Uhum. Tênis, você coloca uma criança de 10 anos de idade numa quadra de tênis, com uma outra criança do outro lado, roubando, gritando, pais e mães desrespeitando, e essa criança de 10 anos tem que, numa idade muito, muito jovem, ser resiliente, mentalmente estável, fisicamente, muito forte para lidar com isso. Então, você coloca essa criança com 10 anos, quando esse moleque com 18 anos, na minha opinião, vai ser mais maduro, mais resiliente, mais independente do que um jogador de futebol com 18 anos. Porque aquele jogador de futebol teve muito mais apoio, amor, muito mais união, por causa que é um esporte de time. Então, eu acho que tênis te ajuda a criar uma casca muito grossa, cara. Aqui nos Estados Unidos, é conhecido que executivos, diretores de empresas adoram contratar jogadores universitários de tênis. O tênis te ensina não só tudo que eu comentei para você agora, mas você aprende, principalmente no college, a ser um líder, mas você também aprende a ser liderado, que é importante. Você está numa companhia, você tem que saber dar ordens dependendo da posição que você tem, mas receber ordens. Ensina, o tênis universitário te ensina o trabalho em time, teamwork, mas para mim, o nível de resiliência e mental toughness que você tem que ter no nosso esporte é mais do que qualquer outro esporte no mundo, cara. Então, para mim, sim, tênis é vida 100% na minha opinião, cara. 100%. Se você consegue, vencer no tênis, eu não estou falando vencer em termos de resultado. Para mim, um cara que, jogou juvenil, veio para cá, jogou divisão 2, era um 9, 9,5 UTR. Para mim, esse cara é um vencedor. Ele é um vencedor. Ele utilizou o esporte do tênis
para trazer ele para uma faculdade nos Estados Unidos, para receber uma bolsa de estudos num outro país, para receber um diploma. Esse cara é um vencedor. E ele vai sair da faculdade tão preparado, cara, para bater de frente com o mercado, muito mais do que um garoto que nunca jogou tênis, que nunca viajou. Então, para mim, salvou minha vida, cara. Para mim, pessoalmente, tantos garotos que cresceram comigo, eu fui virar pegador, eles foram usar drogas. E eu sei de vários garotos do meu bairro que estão na prisão, já morreram. O tênis salvou minha vida, sabe? Então, é algo que eu recomendo para todo mundo, seja para jogar competitivamente ou só por um esporte para ser usado em termos de recreação. É fenomenal. E é comprovado, Flávio, que é o esporte número 1 em termos de longevidade. Tênis adiciona 7 anos e meio à vida de um atleta. Isso eu não sabia. Não sabia. E uma pergunta final, o que você quer deixar de mensagem para os pais que você acha assim, importante dentro dessa preparação, né? Seja para o college, ou alguns, às vezes, com a nossa conversa, ainda não se convenceram, eles querem que vá para o pro. Para mim, você já me convenceu que é importante ter o college. Você quer deixar alguma mensagem para eles? Primeiro, assim, mais do que uma. O pai e a mãe, o papel deles no desenvolvimento e na carreira desses meninos é extremamente importante. Mas é muito importante que eles saibam o papel deles. Número 1. Por que eu estou falando isso? Eu vejo muito pai e mãe aqui, o moleque está jogando e eles estão dando estratégia, estão falando como o moleque tem que jogar, como bater. Eles perdem o jogo, tomam comida de rabo. Não. Pai, mãe, a menos que o filho não lutou, não mostrou esforço, aí sim. Mas se seu filho e sua filha estão lutando, sejam pai e mãe. Eu lembro até hoje, eu tenho um relacionamento com Darren Cahill, que é técnico do Yannick Sinner. Foi técnico da Simona Halep, do André Agassi. E em 2021, eu liguei para o Darren e pedi para ele se ele podia fazer uma sessão de Zoom com os jogadores da minha academia. Ele é um cara extremamente humilde, falou, Marcelo, sem problema. Ele estava na Austrália e no fim da sessão, ele pediu para todos os pais vir mais perto da tela, porque todas as crianças estavam. Eu falei, pais, antes de eu terminar minha ligação aqui, eu queria passar uma mensagem para vocês. E ele só falou isso, pais, sejam pais, não técnicos. Esse é um cara que é o único técnico que conseguiu levar 4 jogadores ao número 1 do mundo. E ele tem 2 filhos que estão jogando college. E ele conseguiu separar e ser pai. Em vez de ficar toda hora, filho, faz isso, faz aquilo. Então, isso é o número 1. Mas, entendam, a participação de vocês na carreira do filho de vocês não é só pagar. É extremamente importante o seu suporte emocional, sabe? Eles precisam saber que o pai e a mãe estão ali presentes para dar um suporte financeiro, mas emocional. Por favor, se informem. Não levam a opinião de somente uma pessoa. Leiam, liguem para pessoas, liguem para técnicos. Eu estou aqui, sabe? Quando eu tive minha primeira live com o Edmir, um monte de pai me ligou. Gente, estou aqui para fazer uma consultoria, uma assessoria, para ajudar, para dar minha opinião, falar de jogadores brasileiros que eu coachei, da minha experiência. Então, realmente, leiam, não tomem decisões baseadas simplesmente no que uma pessoa está falando. E, cara, eu acho que essa é a mensagem, não tem muito mais o que eu falar. Saibam o seu papel, tenha certeza que vocês estão abordando esses tópicos com conhecimento e entendam que o tênis universitário, como o Flávio falou, não é um atraso, é um atalho
para o profissionalismo e uma grande oportunidade para amadurecer e preparar seu filho e sua filha para o futuro deles como jogadores de tênis ou no mundo empresarial aí. Marcelo, muito obrigado pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente. Adorei conversar com você. Foi um prazer realmente te conhecer, né? Poder extrair um pouco o seu conhecimento para a gente, a sua experiência para a gente, né? Porque o que você falou, o que a gente tem de mais importante, às vezes não é o que está escrito nos livros, são as nossas experiências, porque o que está escrito no livro a gente pega e lê, estuda e aprende, acabou. Mas a experiência é uma coisa que é vivida, você só extrai das pessoas quando você chega para uma conversa, um bate-papo desse. Sim, então, sim. Eu agradeço muito e foi muito bom. Para mim, eu adorei. Obrigado Não, mesmo. eu agradeço você tirar 1 hora e meia do seu sábado aí para bater um papo, cara. Legal pra caramba o É que um prazer. você, o Edmir faz, e eu adoro fazer isso porque eu tenho a oportunidade, graças a Deus, eu participo de bastante podcast e lives aqui, mas é muito gostoso, é uma honra poder fazer com o meu povo, com a minha língua, com o pessoal do meu país. Eu estou fora há muito tempo, como eu te falei, cara, eu acabo perdendo um pouco do contato com o pessoal aí, então é uma honra fazer, eu agradeço a oportunidade, estou aí para quando precisar, se quiser falar mais de college, falar de desenvolvimento, tô sempre aí, toda vez que o Edmir me convidou, tô dentro. Vamos manter contato. Valeu, Flavião, isso daí vai ser colocado no YouTube, eu quero poder depois dar um share. Vai ser colocado no YouTube lá na página da NTB lá. Beleza, Lá. perfeito. Tá? Um abração, meu querido. Um Valeu todo abraço. mundo aí. Obrigado, Marcelo. Um abraço. Falou. Tchau, tchau. Falou. Tchau.